acha que a descriminalização e, consequentemente, a legalização acabaria com o tráfico? Sim, ela acabaria com o tráfico na forma que existe hoje, ou seja, um comércio clandestino governado pela violência por grandes grupos que não são os grupos simplesmente dos varejistas das favelas, mas grupos financeiros, que são ligados a grandes bancos e que lavam o dinheiro em uma série de atividades ilegais conexas, corroendo a própria credibilidade das instituições, em particular da própria instituição policial e até mesmo da judicial, que ficam à mercê de uma sedução corruptiva enorme do mercado clandestino. Isso em escala internacional. Essa é a razão que muitas autoridades, inclusive do âmbito da própria polícia e do próprio judiciário, estão hoje numa campanha pela legalização, junto com a LIP, né, que é a Law Enforcement Law Enforcement Against Prohibition, uma coisa assim. São os agentes da lei contra a proibição. No Brasil tem o delegado Zacconi do Rio, tem a juíza Caran, o juiz Torres aqui em São Paulo, enfim, uma série de autoridades que se deram conta de que a proibição só ajuda o crime. A maconha, como ela é encarada, ela é porta de entrada para outras drogas? Não, a grande porta de entrada para as drogas em geral são o tabaco, o álcool, e a maconha ela tem uma conexão muitas vezes com outras drogas por causa da proibição, porque enfim, o vendedor de crack ou de cocaína é o mesmo vendedor de maconha muitas vezes. Se legalizada, ela não teria nenhuma conexão com o crime. Um dos problemas da falta de uma regulamentação estatal, da própria legalização, é que a gestão do comércio clandestino fica nas mãos de grupos inescrupulosos de traficantes que podem, enfim, querer vender outros produtos. O grande perigo da maconha não são seus efeitos, mas é a condição de criminalização que ela é submetida pela lei atual, né? O senhor conhece um tratamento, acho que eles tiram um THC da planta e para poder ser comercializada e não ser encarada como droga. Você acredita que com esse tipo de tratamento na planta ela teria facilidade para ser aceita aqui no Brasil, pela sociedade, pelo governo? Olha, já existem medicamentos da indústria farmacêutica que extraem princípios ativos da maconha. O Marinol é um, o Sativex é outro. Aqui no Brasil há pesquisas em grandes universidades, como é o caso da USP, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, de uso antidepressivo ou contra a fobia social por parte de um princípio ativo específico, que é o canabidiol. A maconha tem mais de 60 princípios ativos que não foram ainda enfim, testados experimentalmente para saber exatamente quais são as suas faculdades, os seus potenciais terapêuticos. Então a proibição dificulta a pesquisa científica, que certamente vai ser muito promissora, porque a maconha é uma planta milenar que sempre teve muitos usos médicos, né, como anticonvulsivo, como abridor de apetite, como conciliador do sono, como antidepressivo, como ansiolítico, anti-ansiedade. Enfim, há uma série de usos tradicionais que poderiam ser potencializados com o uso farmacêutico. Mas o uso tradicional da planta fumada, conhecendo qual é a cepa exata, que pode ser mais forte em THC ou mais forte em canabidiol, também permite ao usuário modular de uma maneira mais eficiente a absorção, porque ele controla, enfim, quantas tragadas vai dar e tal, de forma a poder a cada minuto ir modulando o efeito da substância. É a maneira preferencial pela qual os consumidores com estados, enfim, avançados de câncer ou de outras doenças terminais têm utilizado nos Estados Unidos por meio não da fumaça, mas de vaporizadores que fazem com que a substância seja volatilizada a 120 graus sem emissão de carbono, e é a forma mais sã para evitar os danos que a fumaça causa, né? Porque toda fumaça é daninha para as vias respiratórias, né?